Meus amigos da TV Ibis, boa noite. Pessoal de Goiânia e Brasília, boa noite também. Estamos iniciando a nossa 10ª aula do curso Poema do Infinito 2. Estamos transmitindo de Brasília e as próximas transmissões, todas elas serão de Goiânia. Então as nossas 5 últimas aulas serão de Goiânia. Vocês sabem por quê? Porque o Mauro está de papai e o Estevão está casando, então vai ter um prazo de viagem para eles. Nós vamos ter de contar com a nossa TV Ibis de Goiânia. E hoje nós vamos abordar o último sonho sobre o assunto envolvendo a sexualidade. Então, o último sonho de sexo. E na semana que vem nós estaremos estudando alguns sonhos de criança para que a gente possa completar as promessas que nós fizemos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre arquétipo. E na próxima aula eu já vou trazer um postulado sobre arquétipo. Aí nós vamos estudar sobre imagens. Vamos fazer um estudo um pouquinho maior sobre imagem e também vamos fazer um postulado sobre imagens, para que a gente consiga terminar o nosso curso aí com os pontos principais do nosso trabalho, colocado na forma de postulado, colocado como forma de conhecimento. Muito bem, então nós vamos mais uma vez ver um trabalho que o James preparou para nós através da prece. Nós já temos feito isso nas aulas passadas e agora o James preparou mais uma oração e vamos ver e dar início com esse vídeo ao nosso trabalho. Vamos lá. Quem perdoa, liberta a si mesmo. O dramaturgo inglês William Shakespeare que o diga: guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a receita para nos tornar livres ao explicar a Pedro que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, o tempo todo. Observando a sabedoria da reencarnação, podemos entender que perdoar o ofensor e a ofensa é, em suma, perdoar a nós mesmos, porque perdoamos nossas ações do passado, que justificam a presença da ofensa e do ofensor no presente. Com essas verdades fixadas em nossos corações, oremos ao nosso Pai, para que Ele possa nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, deferisse contra ti o golpe deprimente? Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Que assim seja. Muito bem, então está aí a nossa prece inicial e vamos agora iniciar o nosso trabalho. Slide. Pessoal, olha aqui, estamos lançando aquela campanha que eu falei na semana passada, uma pizza no virtual para ajudar no real, tá claro? Então, é aquela campanha, compre o ingresso da nossa promoção, não venha, não coma e nos ajude. Nós estamos precisando de muita ajuda, você viu o desespero que nós estamos, né? Uma pizza no virtual para ajudar no real. Então, o nome, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, o CNPJ 08-882-451-0000292. Banco Caixa Econômica Federal, agência em Goiânia, agência 3037. Conta poupança 003, né? Número da conta 2303-0. Então, aí estão os dados, né? Para que aqueles que queiram nos ajudar possa comer uma pizza virtual e nos ajudar na real. O Festival de Pizza e o Empório Will será no dia 17 de dezembro, lá na nossa chácara. Quem veio no Congresso no Congresso Ibis, nós fomos lá na chácara, tivemos um almoço lá. Então vai ser naquela chácara lá que vai ser o nosso trabalho dessa vez.
em 17 de dezembro, das 17 às 18 horas, lá na nossa sede, né? A sede social do IBS Goiânia. É R$40 e verá lá uma série de promoções, bazar, etc. Próximo. Aqui estão as regras, né? Os convidados e os telefones para contatos e todo o material. É só olhar aí que nós temos então a nossa campanha. Volta lá no slide, porque vai que alguém queira copiar. Está aqui, ó, uma pizza no virtual para ajudar no real. Instituto Brasileiro de Benevolência e Integração do Ser, 08882-451/000292. Caixa Econômica Federal, agência 3037, conta poupança 003, número da conta 2303-0. Muito bem, próximo. Também a nossa feirinha, né? Nós estamos agora com feirinha lá em Goiânia e essa feirinha, grande parte do material dessa feirinha, né, das verduras, já vem da nossa horta comunitária, que nós estamos lá tentando erguer uma horta sintrópica, né? A gente chama de horta comunitária sintrópica, um trabalho aí muito bacana, tem sido desenvolvido pelos nossos amigos, com o comando aí da Alice, Marcos Paulo, Ellen, que sempre as pessoas que estão à frente desse trabalho, e que tem rendido muita alegria para a gente. Nós já estamos com feira na segunda, na terça e na sexta. Então os amigos de Goiânia podem ir lá. Daqui uns dias eu faço uma campanha, compra uma verdura virtual e ajuda a feirinha aí para próxima. Muito bem. Então nós chegamos nos postulados. Então lembra, né, que a choropada que o Maurição sempre faz, né? Os postulados eu repito para que a gente entenda. Semana passada nós tivemos mais alguns postulados. Então vamos ver só rapidamente aqui, só passando, né? Vamos lá? Então, o primeiro postulado, o sonho origina-se de um movimento ou de um holomovimento do espírito. O segundo, o sonho é a sua própria interpretação. O terceiro, que é aquele grandão, né? Eu juntei aqui num campo só, para facilitar a nossa visão, né, do postulado. Nós já lemos várias vezes, eu acho que não há necessidade da gente repetir. O quarto, que é a visão cinética, né? Que mostra que o sonho, ele se desenvolve no holomovimento em uma espiral em movimento, através das séries oníricas. E o quinto postulado, que nós mostramos que além dessa série, considerando as várias dimensões do ser, todas as vibracionais como as intrínsecas, o sonho se desenvolve em múltiplos palcos interiores, com amplos e diversos conteúdos que, para serem percebidos, dependem da expansão do campo desperto de cada consciência. Os ruídos mentais e personais interferem rotineiramente e provocam o reducionismo, a distorção e a mutilação da mensagem, que é habitualmente bem mais rica e diversificada e extensa do que geralmente captamos. Lembramos, registramos e relatamos. Assim, os sonhos possuem uma parte latente e outra manifesta, não só em relação à sua mensagem central, mas igualmente ao seu conteúdo multidimensional. Muito bem. Então, nós mostramos aqui, né, que o sonho, além de ser uma mandala, né, ele também se desenvolve em várias direções, através das linhas do tempo, né? Então está aí as linhas do tempo e o vários desenvolvimentos dos vários fatores do sonho. Tá ok? E aqui aquela imagem que eu falei na semana passada. O Rodrigo vai buscar até uma boneca lá no carro para me mostrar aqui para vocês. Então, aqui está as várias dimensões de consciência. Pega lá no carro, por favor, no porta-luz. As várias dimensões da consciência, tá claro? Nessas dimensões de consciência, os vários tipos de sonho, desde o sonho no seu aspecto original da mandala, até nas suas várias versões, até chegar na versão que você lembra e na versão que você narra. E esses sonhos, além de ser assim, eles também são feitos de linhas, ou seja, e nelas são completas em cada linha. Então, se eu pegar esse sonho aqui, original, ele vai ter vários caminhos e várias matrizes dentro dele. Ou seja, o sonho, ele é percebido de várias formas, de várias maneiras. Então, aqui nós estamos mostrando o original e as várias outras versões, para mostrar o quanto que o sonho é diversificado, né? Então, quer dizer, aqui são as várias linhas. Volta no slide anterior, por favor. Essas várias linhas que nós mostramos aqui, ó, ela está representada, ela está representada aqui, ó. E essas linhas são completas em si mesmo. Então, são as várias linhas completas em si mesmo. Aqui também a mesma coisa, aqui também a mesma forma. Então, você vê que
O sonho é muito mais rico e muito mais amplo do que a gente imagina. Próximo. Próximo. E lembra aqui que nós falamos aqui citamos o exemplo aqui das bonequinhas russas, né? Eu nunca sei o nome, o Jaime sabe. Então as bonequinhas russas, e aqui nós colocamos campo de consciência 5, 15, 20, e ela não é só assim, quer dizer, cada dimensão ela apresenta uma diversidade, como em cada dimensão apresenta uma diversidade imensa. E é bom para mostrar que é um holograma, uma matriz, que você pode olhar que as bonequinhas são as mesmas. E o James nos emprestou as bonequinhas que quando ele foi na Rússia ele trouxe. Matrioshka, Maurício. Como é que é? Matrioshka. Matrioshka. É isso assim que fala? Matrioshka. Matrioshka. Vai demorar eu falar isso, hein? Traz uma mesa, por favor, aqui. Então nós temos aqui a bonequinha. Então aqui é o sonho, ó. Aqui está um sonho completo. Tá claro? Agora, se nós formos olhar dentro dele, nós vamos encontrar outra bonequinha, certo? Então aqui, ó, o sonho, ele é assim, né? E ele também vai assim, ó. Mas ele também vai assim. Então, na verdade, o sonho, você vai abrindo ele. E olha bem, é muito interessante a bonequinha, porque ela vai mostrando pra gente que é um holograma, ó, a mesma imagem. Aquela parte que eu falei para vocês, a parte que está no todo e o todo que está na parte. Mas ela é assim e é assim também, ok? Assim como é para cá. Ou seja, em várias dimensões e em várias linhas. Então aqui está outra. Olha que bonitinho. Aqui está outra. Aqui está outra. Vai embora agora. Aqui está outra. Aqui está outra. Aqui está outra. Essa aqui eu nem dou conta de abrir. Não vou dar conta de abrir não. Mas tem mais uma. Muito bem. Então olha só. O sonho, no que se refere a cada dimensão, ele é assim. E no que se refere a cada... Aqui as linhas e aqui são as dimensões, ó. Esse aqui então é o sonho que você lembra. E esse aqui é o sonho que você narra. Então olha a diferença deste sonho aqui para este aqui. Então, as várias dimensões de consciência. E essas dimensões de consciência, cada uma delas vai ter um sonho, mas olha como é que elas são iguais. Por isso que a parte está no todo. Mesmo que você com a pequena parte, ó, dá para você fazer um estudo significativo. Uma pequena parte, dá para fazer um estudo significativo. Certo? Mas a versão original dele é essa daqui. Olha a diferença. Agora, em cada parte dessa, tem várias linhas. Ó, várias linhas. Ok? Em cada dimensão, várias linhas e várias dimensões. Deu para entender agora? Agora deu, né? E aqui essa imagem, né, para a gente conseguir, né, materializar, ela é muito legal, porque ela nos mostra a espécie de holograma, né? A mesma imagem, que independente disso. Agora tem mais uma coisa que eu já falei na aula passada, né? Se eu pegar um pontinho desse aqui e clicar em cima, abre outro campo que vai ser as várias linhas que a gente já ensinou. Então é muita coisa. Por isso que é um holomovimento do espírito. Mas nós só conseguimos perceber isso aqui, né? Se eu conseguisse abrir aqui, a gente tava... dá. Ó, na verdade é isso aqui, ó. Ainda tem uma baixinha aqui, ó. Ó que bacana. Ó, então esse aqui é o sonho que você lembra, e esse aqui é o sonho que você narra. Então, por esse minúsculo aqui, a gente está tentando entender algo que é muito mais profundo
que é isso aqui. Tá claro? E algo que tem várias dimensões. E ainda tem aquele que eu falei. Se eu clicar aqui numa imagenzinha dessa, vai aparecer outra dessa em outra dimensão. Então o sonho é profundamente rico. Ok? Podemos nos ajudar aqui. Muito bem. Então é esse aqui que a gente quis traduzir nessa imagem aqui, né? Ajudado aí pelo James. Em várias dimensões. Em cada dimensão, várias linhas. Ok? Beleza. Próximo. Se tiver dúvida, fala novamente aí, manda pergunta, né? Mas eu acho que dá para materializar com essa ideia aí, com a ajuda do James. É possível a materialização. E aí nós entramos na aula passada no estudo dos arquétipos. Que hoje nós vamos continuar mais um pouquinho, estudando principalmente o arquétipo na visão do Balde, que é muito interessante. Então vamos lá. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós vimos todos esses detalhes aqui. Só esse aqui, né, que eu citei, mas hoje eu escrevi. O arquétipo é, pelo contrário, uma tendência herdada da mente humana para formar representações de temas mitológicos. Ou seja, é uma tendência. Por quê? Porque o arquétipo é um processo de contração da consciência. É o conhecimento que vai contraindo. Varia muito sem perder o seu padrão básico. Então você vai pegar o mito do herói, que é um dos mitos mais famosos, arquetípico, e você vai ver o mito do herói das mais variadas formas e das mais variadas maneiras. Inclusive, estou contando aqui, assisti o filme do Doutor Estranho. Quem não assistiu, estou recomendando, que tem muito das coisas que a gente tem falado aí nas nossas aulas, sobre tempo, sobre consciência. A consciência está em vários locais, com imagens excelentes, distorções do espaço-tempo. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu ganhei essa dica, fui assistir e achei o filme maravilhoso. Tem lá os buracos de minhoca, vale a pena você ir. Mas vai em 3D, para poder ver as imagens, que vai ajudar muita gente aqui, né? Naquilo que a gente sempre tem falado, principalmente naquilo que eu falei sobre as linhas do tempo, lá no Balde. Ele fala muito sobre isso lá, fala sobre o loop no tempo e tal. Então dá uma assistida aqui, vale a pena, que ajuda a gente a materializar as ideias que a gente está ventilando nos nossos cursos. O ser humano platônico dirá, somente a partir dos arquétipos, pai e mãe poderão ser formados, pois os arquétipos são imagens primordiais, modelos que antecedem a manifestação. Então não é o contrário daquilo que pensa o pensamento aristotélico, né? Pai e mãe que colocou em nós a imagem arquetípica. Não, pré-existe a imagem pai e mãe é apenas manifestação desses arquétipos. É o contrário. No entanto, além dele, é um pensamento em imagens primordiais, em símbolos que são mais antigos do que o homem histórico, que eles são inatos desde os primórdios. Então, isso aí nada mais é do que o processo de contração. Então, na hora que a gente vai vivendo nos reinos inferiores, tem de lembrar que os arquétipos agem nos meios inferiores de evolução. Por isso que você vai ter determinadas formas de planta, determinadas formas de vegetais, de animais, tudo aquilo ali é arquetípico. Muito dos processos que a gente vive já é o campo arquetípico que vira padrão e vira instinto. E quando a gente acorda como homem, começa o pensamento e esse pensamento tem uma forma, essa forma é o arquétipo. E o arquétipo nada mais é do que os princípios da lei divina, zipado, como eu gosto de falar, comprimido, e que vai formar determinados campos e imagens que toda raça humana vai ter. Encontra-se armazenada em lugar celeste, e dele surgiram todas as figuras. É a visão de Platão, né, do qual Jung foi buscar. Então, o lugar celeste, por quê? Porque a emanação primeira é do espírito e vem do campo intrínseco. Um arquétipo não é uma ideia que foi adquirida pela humanidade. Ele é mais exatamente uma possibilidade de representação. Isso é muito bacana. Por quê? Porque não é algo abstrato, não é algo concreto. É uma possibilidade de existência. E à medida que a humanidade vai caminhando, vai surgindo esse campo arquetípico. Por isso que nós vamos mudando as ideias. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes, todos os nossos exemplos eram baseados em televisão, em rádio, né? Hoje, todos os nossos exemplos é baseado em memória RAM, em computador. Você vê que mudou essa estrutura, mudou a visão de comparação e as nossas metáforas. Por quê? Porque está mudando o campo arquetípico. Então isso vai fazendo com que esse processo vá ocorrendo.
Então, vamos pegar o Doutor Estranho, é o mito do herói, né? Aí você vê como que o arquétipo tem uma ação. Harry Potter, são os arquétipos. Senhores dos Anéis, arquétipo. Matrix, arquétipo. Quer dizer, são esses arquétipos que movimentam a nossa alma, né? E muitas vezes fazem sucesso de coisas que você não fala, meu Deus, como é que isso aí fez sucesso? Porque muitas vezes bateu naquele arquétipo, naquele momento. Se você for pegar um filme, né? Love Story, né? Fazendo, como é que um filme desse faz sucesso? Porque naquele momento, né, o arquétipo que estava em voga era o arquétipo romântico, o arquétipo da transformação, e aquilo ali bateu na humanidade toda. Então é por isso que acontecem esses fenômenos, esse processo. Vivendo eternamente, sobrevivendo a todas as gerações, ainda preenche os fundamentos da psique humana. Então a psique humana, na hora que vai encontrando os campos da verdade, encontra primeiro os arquétipos, que são o princípio da lei arquetípica. O princípio da lei zipado, né? E aí a partir do arquétipo forma imagens. E a partir da imagem forma relatos, vai formar teorias. É aí que vem todo o processo. Aquilo que eu falei na aula passada, que eu já tinha só citado, né? Um arquétipo não é nem abstrato e nem concreto, porque ele é uma possibilidade de representação. E aquilo que o Bald resume, que é muito legal, os arquétipos equivalem ao que chamamos de imutáveis princípios da lei. Então aquilo que o Jung chama de arquétipo, que são formas, né, ou imagens primordiais, e o Bald vai chamar de princípios das leis. Ou seja, são as forças que vão formando os princípios e formam os princípios das leis divinas que nós estudamos. Vamos lá? Então aqui o que o Bald fala? Os arquétipos equivalem ao que chamamos de imutáveis princípios da lei. A reação surge daquele mundo que para o homem ignorante é o inconsciente, pois está situado acima do seu conhecimento, ou consciência, que representa a sua forma mental, na qual está contida toda a sua sabedoria, adquirida pela sua experiência passada no trabalho de construção do eu. O resultado da violação, como reação da lei, é uma perturbação que altera o equilíbrio psíquico do indivíduo. O efeito é da mesma natureza da causa. A lei devolve ao ser desobediente a ordem, o mesmo choque e desordem que ele lançou contra ela e que agora, ricocheteando para trás, volta ao ofensor. Então, por exemplo, todos nós temos os princípios superiores da lei na nossa alma. Pode estar inconsciente. É por isso que quando nós fazemos um movimento errado em relação a esses princípios, mesmo que eu use 200 mil palavras, mesmo que eu busque 200 mil razões, mesmo que eu consiga provar para os outros que eu estou correto, a nossa consciência sabe. Por isso que está lá no livro do Espírito, a lei de Deus está escrita na consciência. E esse movimento, o movimento contrário ao princípio da lei, representada pelos arquétipos, o movimento que o ser faz contrário, leva a uma distonia. E essa distonia vai levar a uma doença mental, uma doença psíquica, vai levar a um processo de expiação e prova, vai levar a uma série de processos de desarmonia psíquica. Porque você sabe, está na sua consciência. Não é? Igual esses dias, a Silvia, minha esposa, mostrou um cartazinho para mim. Os caras colocaram umas coisas para vender e cada um ia lá, dava o dinheiro e ele mesmo fazia o troco e era livre. E aí tinha uma plaquinha escrita assim, preste atenção, você está sendo filmado pela sua própria consciência. Ou seja, você sabe, quer dizer, eu não preciso filmar, provar, não, está na sua consciência. E mais cedo ou mais tarde, isso vai surgir como um choque, como uma queimadura, como gosta de dizer o Bald. E é isso, por isso que a gente tem as doenças mentais, por isso que a gente tem as doenças psíquicas, por isso que a gente tem as doenças físicas, por isso que a gente acaba tendo de enfrentar as provas do mesmo processo que nós geramos. Próximo. Então aquele quadro que nós mostramos, aqui estão os arquétipos, né? E eu gosto aqui está aquela frase do Bald, os arquétipos equivalem ao que chamamos de imutáveis princípios da lei. E eu gosto de dizer que o arquétipo é os princípios da lei zipado. Então por isso que eu represento aqui. E à medida que se dá a descida, então aqui estão os arquétipos sublimes ou primordiais. Então os arquétipos do campo da ordem, da justiça, da obediência, da misericórdia. E nós temos os arquétipos duais, né? Que são compostos de formas distônicas e harmônicas. Por isso que quando você pega os deuses são duais, né?
Então você pega lá Zeus, você pega lá os grandes deuses, Hera e tal, eles são duais, certo? Afrodite. Então você vai ver que eles são duais. Tem partes aqui e aqui como nós. Por quê? Porque aqui em cima estão os arquétipos sublimes. Por isso que quando esses arquétipos sublimes chega à alma consegue chegar até eles, muda completamente a ética, a moral, a perspectiva espiritual. Porque domina esses conteúdos. É o que acontece com Paulo de Tarso. Ele está vivendo aqui o lado dual do arquétipo, dentro do fanatismo, dentro do conteúdo. Ele vem, na hora que ele vê o arquétipo da sublimidade do Cristo, o Cristo cósmico, aquilo bate na alma dele e pronto. Daquele momento em diante, a ética que ele vai viver é essa daqui. Certo? E consegue materializar isso em atos. Então, aqui estão os princípios da lei, e à medida que nós vamos descendo, esses princípios vão se diversificando. Então, se a gente pegar aqui ordem, justiça, obediência, misericórdia, são diversificações da mesma lei de amor. Então, por isso que fala que tudo é amor, porque o amor é a lei por excelência. E essa lei, então, vai sofrendo fusões, vai sofrendo contrações, e à medida que vai contraindo, vai surgindo aquilo que a gente chama de justiça, de misericórdia, de ordem, e vai. Ok? Mas nada mais é do que um processo que a gente gosta de chamar aqui de zipar, né? De contração da lei na forma de imagens primordiais. Ok? Próximo. Então aqui está mostrando isso, né? Nós já mostramos isso várias vezes, só que agora nós aperfeiçoamos esse quadrinho, colocamos algumas coisas a mais, já mostramos isso em aulas passadas, mas agora vai dar para a gente compreender melhor. Então vamos lá. Do Espírito emana uma única coisa, que é o amor, né? Então o amor vem do Espírito, por isso que fala que Deus é amor, né? Por quê? Do Espírito vem o amor, entendido já o que é Espírito. Deus, unidade, totalidade e individualidade. Aí surge a consciência cósmica, que já é a primeira contração da individualidade. Então a consciência cósmica é a primeira individuação a primeira contração da individualidade. Aí vai surgir a consciência cósmica, e nessa consciência o amor vai se desdobrar em força e lei. Lei ou campo de informação, como a gente tem chamado. Então aí aparece a força, por isso que o livro do Espírito fala, ó, que a lei está escrita na consciência. Não é no estado mental, não é na nossa mente, essa mente dual, mecânica. Não, é na consciência. Então aqui está a lei. E aqui, essas duas coisas geram os arquétipos sublimes, que é a possibilidade de representação que nós vamos ter aqui embaixo. Então aqui estão os arquétipos sublimes. Aí há uma contração e surge os campos sutis. Esses campos sutis formam as dimensões espirituais e formam os campos eletromagnéticos sutis. Tudo que existe no universo. E aí vai vir os arquétipos duais. Aí já apresenta a dualidade. Nesse processo de dualidade vai surgir os campos mentais coletivos e surge a ideia. Então a ideia vai surgir dos arquétipos. Os arquétipos vão surgir dos arquétipos sublimes. O arquétipo sublime vai surgir da força e da lei da informação. E a lei da informação vai surgir do amor. Estão entendendo? Muito bem. E aí surge a ideia e a afinidade, que vem do conteúdo coletivo. Isso se transforma em símbolos e sinais, que é uma zipada dos arquétipos duais. Esses símbolos e sinais surge a nossa mente individualizada. Essa mente, então, formada de pensamento e sentimento, através da vontade, da inteligência, da imaginação e da memória, forma os cinturões de imagem. Se eu fico preso nesses cinturões de imagem, eu tenho uma mente mecânica. Deu para entender? Olha aí, pessoal. Se não deu, manda perguntinha aqui que a gente responde no final e reafirma. Tá ok? Próximo. Olha aqui que o Baldi fala. Mas eis que o próprio Jung se encaminhou para uma concepção mais vasta, referindo-se aos princípios gerais de uma lei superior. No seu livro, O Arquétipo, uma presença eterna, Jung explica o seguinte: muitas neuroses do homem moderno nascem de ofensas que o consciente gerou nos arquétipos. Então eles reagem do inconsciente, perturbando o equilíbrio psíquico do indivíduo. Atinge-se a cura, ajudando o doente a individualizar os símbolos do seu próprio subconsciente.
Certo? Então, por isso que quando a mente sofre uma invasão de imagens perturbadoras, vai dar o que a gente vê na esquizofrenia, vai dar o que a gente vê em processo de psicose, vai dar o que a gente vê que muitas vezes a gente interpreta só como fosse mediunidade, visões mediúnicas. Não, mas isso aí é um conjunto, tem vários tipos de visões, e vai dar essas perturbações todas que a gente vê. Então, se você tem de ajudar o indivíduo a quê? Individualizando isso. Então, hoje em dia eu sou da opinião que nós devíamos fazer um trabalho com imagem terapia. E com a imagem terapia chegar na arquétipo terapia. Esse é o grande sonho nosso. Quer dizer, nós estamos aqui bolando um monte de coisa já nos nossos estudos para ver se a gente chega nisso. Um processo de imagem terapia e um processo de arquétipo terapia. Então eu acho que o futuro nosso é esse aí. Porque se nós conseguimos trabalhar isso, poxa, pode ser feito milagre. Né? É por isso que Jesus, quando curava, falava, vai e não peques mais. Ou seja, não acometa nada contra o princípio da lei que está em ti, na forma de arquétipo. Ou seja, não peques mais. Ou seja, não faça um movimento contrário ao conteúdo pré-existente na sua consciência. Próximo. Continuamos com o balde. A ideia mais importante da afirmação de Jung é que as neuroses nascem de ofensas geradas pelo consciente nos arquétipos. Isso corresponde ao nosso conceito de violação da ordem da lei de Deus, já explicado por nós no livro Queda e Salvação. Corresponde também à nossa afirmação de que a desobediência a essa lei representa uma ofensa contra a qual ela reage, devolvendo ao violador na forma de dor, que é nesse caso a desordem da neurose. Então isso está em nós, fazemos um movimento no consciente, e é por isso que o sonho tenta corrigir esse movimento. Por isso que a gente tem estudado aqui os vários tipos de movimento e o sonho avisando, ou confirmando, ó meu filho, você está no caminho correto, muito bem, é isso aí. Ou avisando, não faça esse movimento, as consequências desse movimento são essas. Então você olha só, o sonho, ele faz essa ponte para nos avisar se nós estamos no movimento correto ou se nós estamos fazendo um movimento incorreto. Porque esse movimento incorreto vai levar à queimadura, que vai levar à neurose, à psicose e aos vários outros tipos de quadro que a gente já tem se referido aqui. Os quadros de dor, os quadros de ressarcimento. Por quê? Porque nós vamos receber de volta o próprio movimento nosso. É como se a lei fosse um plasma vivo. Cada movimento nosso corresponde a uma reação da lei. Deu para entender? Próximo. Já frisamos que um complexo é uma queimadura do espírito. Eu acho muito legal isso aqui. Este fica magoado pelo choque de tal reação, que sendo de natureza negativa, produz uma doença no organismo mental, um trauma psíquico, uma ferida na alma, originando uma dor naquele ponto, com todas as suas consequências cerebrais, nervosas e até mesmo física. Eis o que é a neurose, a psicose, etc. Então é exatamente isso. Quem já leu, por exemplo, o livro Memórias dos Suicidas, Memórias de um Suicida, da Ivone A. Pereira, você vai pegar esse livro lá e você vai ver eles fazendo o tratamento das imagens. Está lá, quando eu li esse livro, eu falei, oh meu Deus, se a gente fizesse isso aqui, né? Ele faz um processo de cartaz e na hora que a pessoa começa a mentir, o mentor é de uma rigidez muito grande, de uma força e disciplina muito grande, e faz a pessoa confessar. É o primeiro processo de aceitação do próprio erro. E essa aceitação do próprio erro é o primeiro processo de transformação e mudança. Então é exatamente isso. Quer dizer, os processos, o movimento que o ser fez, contrário aos princípios da lei que está na nossa alma. Ninguém precisa ensinar para a gente o que deve ser feito, porque já está lá. É por isso que deve ser relembrado, como o Kardec falou, a lei divina está lá dentro de nós, por que a gente tem de falar nela? Não, tem de relembrar, porque o homem esqueceu, o homem a negou, que é o processo da queda. Então, logicamente, que aqui, esse processo é o primeiro elemento. Por isso que a gente tem de aprender a individualizar, a individualização das imagens de cada pessoa, a fim de trabalhar essas imagens até haver a aceitação, a concordância interior e a partir daí a mudança e a transformação. Por isso que aquilo que nós já falamos, se você quer realmente
fazer a sua transformação interior, você tem de entrar nos seus defeitos, você tem de entrar nos teus erros, mergulhar nele. E a primeira condição é a aceitação, a compreensão. E a partir daí, a transformação virá. Ok? Próximo. Eis que as doenças nervosas e psicopáticas constituem o choque resultante da reação da lei que resistiu o mesmo mal da violação e desequilíbrio gerado pelo indivíduo dentro dela e, portanto, dentro de si mesmo. Assim, justamente esse impulso negativo que é o ser no âmbito de sua liberdade, movimentou em sentido errado, lançando em sentido anti-lei e, portanto, anti-vida, repercute agora nele e o fere no espírito. E é por isso que a gente tem de carregar, né, uma série de consequências dentro da nossa alma. Né? Por quê? Porque nós vamos fazendo movimentos contrários à lei. E olha que nós estamos, aquilo que eu já mostrei várias vezes, né? Vários movimentos contrários. Nós vamos fazer os movimentos contrários à lei, movimentos contrários à lei. E hoje nós estamos aqui, ó. E o conjunto de todos os movimentos contrários à lei, a gente chama de ego. Que é o demônio interior. Por isso que Jesus foi tão claro: vós sois filhos do demônio. Ou seja, vós sois filhos do ego. O ego é o movimento repetitivo de negação da lei. E aí, chega aqui, nós estamos com o ego. Perdemos a visão da nossa individualidade. E aí, no mundo intrínseco e no mundo da consciência está escrita a lei. E a gente então tem de fazer todo o movimento de volta. E esse é o processo de reconstrução do ser. Aí nós vamos sair da personalidade para os campos mentais, mentais coletivos, conscienciais, até voltar ao espírito, que é a trajetória do filho pródigo. Certinho? Próximo. Essa reação pela qual Jung teve de afirmar que a cura do paciente se atinge ajudando a individuar os símbolos de seu subconsciente. Isso porque assim é possível, a partir do conhecimento da natureza dos atuais impulsos do subconsciente, deduzir a natureza das causas determinantes de sua origem no passado, observando agora o que, como consequência, surge no subconsciente, cuja expressão se realiza por símbolos ou imagens, e não por processos conscientes racionais. Então, como consciente, eu já falei isso desde o início do nosso curso, a nossa consciência, o nosso campo mental, sempre é imagético e sempre por símbolos e imagem. É por isso que a gente tem de individualizar, né, esses símbolos, individuar esses símbolos em relação a cada ser. Então é um trabalho pessoal, por isso que é o autoconhecimento, a autotransformação, a autocura. Porque é um processo que você que tem de fazer. No máximo que cada pessoa pode fazer é ajudar esse movimento. Mas se a gente conseguir vir e trazer isso para fora e aceitar isso, começa todo o processo de transformação. E aí também nós podemos começar a acessar os arquétipos sublimes. E daqui a pouco, tudo isso se manifesta na nossa alma, na forma das visões superiores, na visão de êxtase, nas visões que a gente passa a ter. Tudo isso é mundo arquetípico. Próximo. Agora voltamos ao Jung. Olha que legal isso aqui, é muito legal, né? Que ele faz um estudo de Freud, dele e de Adler. Olha que legal. Quando Freud diz que a razão e o início de tudo é a sexualidade, trata-se de uma ideia arquetípica. É a ideia primitiva por excelência, assim como a ânsia de poder de Adler. Adler observou isso, né? Lembra quando nós falamos dos defeitos primordiais? O primeiro dele lá, depois do orgulho e egoísmo, é o poder. E Adler conseguiu observar isso. Estas duas ideias estão presentes entre os filósofos antigos, nas ideias gnósticas e alquímicas. A natureza se deleita com a natureza domina a natureza. Essa realidade foi expressa pelo símbolo da cobra, que morde a própria cauda, o Ouroboros. Quando então acreditamos estar pronunciando uma verdade definitiva, estamos enganados, expressamos somente um arquétipo. Em suma, isso indica que o arquétipo vive em Freud, vive em Adler e igualmente em mim. Então aqui está o símbolo, né? Esse símbolo aqui tem tanta coisa dentro dele, né? A serpente que morde a própria cauda, Ouroboros. Então tem tanta coisa dentro dele e é exatamente isso. Por isso que quando a gente encontra uma verdade, essa verdade então
ela se manifesta. Olha bem como é que a física quântica ela é constituída em termos de postulados, em termos de conteúdos. Você pode olhar que tudo é abstrato, tudo é uma possibilidade. Você vê que isso é um aspecto arquetípico. A gente encontra uma verdade, escreve sobre ela, acha que é uma verdade definitiva e daqui a pouco surge outra. Por isso que Pascal, na Revista Espírita, fala lá que nós só temos verdades relativas. E a verdade absoluta pertence ao reino divino. Então nós, por enquanto, só verdades relativas. Por isso que a gente tem que estar pronto para fazer mudança o tempo todo. Nós não podemos ficar colocando raízes, porque à medida que avança, modifica toda a visão, modifica os campos arquetípicos, modifica a visão que nós temos. Até antes achava que era verdade aquilo que Newton havia falado. Hoje nós achamos que o que é verdade é o que Einstein falou. E se você derivar a teoria de Einstein, você vai chegar em Newton. Amanhã vai vir uma verdade maior, onde Einstein vai estar incluído. E assim por diante, seja na ciência, seja na religião. O grande problema nosso no campo religioso qual que é? Nós transformamos princípio em verdades eternas. Nós transformamos aquilo que é princípio, que indica rumo, em postulados fechados. E ficamos nessa briga interminável de conceitos. Quando na verdade todos os conceitos, sejam religiosos, filosóficos ou científicos, são transitórios. O que permanece é o princípio. O que eu estou falando de princípio? O princípio do amor. Isso aí, de hoje até a eternidade, é a base. Agora, entender o amor nas suas várias nuances é relativo. Porque só pouco a pouco que nós vamos entendendo a dimensão do amor. Entendeu? Então, princípio é uma coisa. E conceitos e verdades são outras. As nossas são relativas, porque nós estamos abrindo esse campo imenso de verdades que nascem de cada campo arquetípico. Próximo. Os senhores sabem, nós estamos com Jung, os senhores sabem bem a que ponto o mundo chega quando se deseja viver a partir do puro racionalismo. Então tudo aquilo que a gente tenta viver só não é impossível, que o nosso conteúdo todo é arquetípico. As pessoas enlouquecem, visto que não sabem expressar conteúdos que as abalam. Os senhores precisam ver como os doentes sofrem quando não encontram imagens para os seus conteúdos internos. É o que acontece conosco. Muitas vezes você está com um monte de conteúdo dentro da alma que você não sabe expressar. Por isso que quando você encontra uma poesia, você fala, meu Deus, é isso que eu queria dizer. Aí você passa a amar aquela poesia. Você encontra uma música e fala, meu Deus, parece que é esse sentimento que eu estou vivendo. Você encontra um livro que você fala, nossa, a ideia que eu queria materializar é essa. É isso que o Jung está falando. Quando nós não encontramos, ficamos só no mundo racional e achamos que o mundo racional é capaz de nos atender, o que vai acontecer? Essas imagens vão estar dentro da alma e elas não vêm. Então o que acontece? Vai a neurose, vai a psicose, vai acontecer o que aconteceu no campo do nazismo. Quer dizer, toda aquela força que não encontrou expressão vem para a violência, como aconteceu também em relação à época das cruzadas, à época da Inquisição. Então todas aquelas forças que deveriam ser procuradas em cima, acabou vindo embaixo e causando a destruição. Então isso é muito importante, é por essa razão que a gente fica atrás de imagem. E muitas vezes um sonho coloca aquela imagem que você gostaria de ver. Muitas vezes um filme, muitas vezes aquilo que você não tem condição de plasmar como imagem surge. Você fala, nossa, mas eu li uma coisa, nossa, parece que me explicou tudo. Porque na verdade era aquele conteúdo que estava lá sem conseguir corporificar e manifestar em imagem, que drena a partir disso ou daquilo que a gente vai encontrando. Por isso que dá tanta satisfação, tanta alegria. E a gente às vezes fala assim, encontrei o meu lugar, encontrei minha turma, encontrei o que eu gosto. Por quê? Porque nada mais do que você encontrou expressão dos seus conteúdos. Certinho? Conteúdo de que significa para ele, quando há uma expressão mitológica para este. É um alívio enorme. Precisamos nos acostumar com o fato que existe em nós um ser que não se contenta com o racionalismo. E não contenta mesmo. Né? E muitas vezes o pessoal do movimento espírita costuma falar assim, né? Na fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão. Não. A fé raciocinada que enfrenta a razão é para cortar o fanatismo, a infantilidade, a mente mecânica, e não para ser o único argumento e vida
da nossa alma. Próximo. Continuamos com Jung. A consciência precisa se ampliar infinitamente para pensar os arquétipos. Eu achei isso aqui bacana demais, né? Que é exatamente isso que a gente fala, ampliar infinitamente. Por quê? Porque vai ampliando e os arquétipos que são princípios da lei zipado vão aparecendo para nós, multiforme, né? E aí a verdade vai se pronunciando. Caso isso não seja possível, ela perde toda a sua nitidez, as imagens se tornam obscuras. Foi o que aconteceu e que eu falei, no nazismo, as imagens vão se tornando obscuras, né? Na Inquisição, pode inclusive ser dilacerada. Quando tudo se dissocia, falamos em um estado esquizofrênico. Por isso que gera estados esquizofrênicos. Não estou falando só a doença, não, o estado, né? Que nós atingimos. Por quê? Dissociou as imagens internas, o conteúdo interno, com aquilo que você tem e com aquilo que você vive. É por isso que a pessoa muitas vezes fala assim, dá vontade de explodir. Eu estou a ponto de explodir, porque ela não está conseguindo drenar os seus conteúdos. Próximo. Uma vida plena só é possível quando estamos em harmonia com esses símbolos. Sabedoria é a volta a eles. Muito legal. Olha aqui, isso aqui é uma aula de queda, né? Uma vida plena só é possível quando estamos em harmonia com esses símbolos. E esses símbolos, na visão que nós estamos mostrando aqui, que é a visão de Ubaldi, casada com Jung, nada mais são do que os princípios da lei. Sabedoria é a volta a eles, que nós estamos realmente num caminho de volta. E o último slide, eu acho, né? A individuação é o tornar-se um consigo mesmo e ao mesmo tempo com a humanidade que também somos. Então esse processo é aquilo que eu já mostrei, né? Ele é individual, ele é coletivo e é em Deus, porque nós evoluímos individualmente, coletivamente e em Deus. Nós já mostramos isso aqui, eu acho que 300 vezes. Acabou, né? Ah, ainda tem um. Essa daqui é muito legal, pessoal. Olha aqui que o Jung fala. Aquele que conhece a arte de tocar a qualidade arquetípica, tocará as almas das pessoas, assim como toca as teclas de um piano. Essas afirmações do Jung, principalmente ali nos anos 50 e 60, fizeram com que vários publicitários procurassem os arquétipos que iam se manifestar para poder jogar isso em propaganda. Por isso que alguns que acertaram, o produto vendeu como nunca. Tá claro? Mas só que a gente não sabe o momento que isso vem. De uma hora para outra, a necessidade da alma humana bola, e aquilo ali vai para uma quantidade enorme de pessoas que passam a vivenciar aquelas imagens. Como se dá nesses processos em que séries de televisão ou que filmes encontram uma repercussão mundial, né? Igual vamos pegar aqui Avatar, né? Quando a gente começa a discutir essas questões do existir em várias dimensões, vem um Avatar, e aquela imagem então preenche a mente de inúmeras pessoas, e aquilo ali causa uma repercussão dentro das nossas visões. É exatamente isso. Então por isso que eu tenho insistido nisso. Amanhã, quando a gente souber trabalhar com os arquétipos, igual nós trabalhamos hoje, iniciamos a trabalhar com o psiquismo, vai ser um espetáculo, né? Porque nós poderemos aí auxiliar muito. Agora também, se for trabalhar esses arquétipos de forma negativa, nós também vamos produzir muita coisa ruim, como acontece aí naquelas partes da magia negra, né, que a gente vê falar. Por quê? Porque eu pego o arquétipo, mas uso ele no sentido dual e no sentido do mal. Aí eu também influencio centenas de mentes. Certo? Então aquele que conhece a arte de tocar a qualidade arquetípica, tocará as almas das pessoas, assim como toca as teclas de um piano. Muito bem, pessoal. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre arquétipo. Vou falar sobre o postulado dos arquétipos que eu estou escrevendo. Quando terminar, a gente vai entrar nas imagens para que a gente, então, os pontos fundamentais do sonho, como o movimento do espírito ou com o holomovimento do espírito, a gente consiga, né, plasmar ele dentro desse nosso segundo curso. Vamos tomar um cafezinho e quando a gente voltar, nós já vamos para a nossa aula sobre o sonho sexual. Beleza, então. 5 minutinhos. Pessoal, voltando.
Senão não conta de falar o que a gente ainda tem de falar. Então vamos agora para a segunda parte nossa, em que a gente interpreta um sonho sexual. Hoje é o último sonho e ao mesmo tempo apresentamos algumas ideias a respeito da sexualidade. Vamos lá então. Jung tem uma frase muito bacana que sintetiza tudo aquilo que nós falamos aqui durante esse pequeno curso sobre sexualidade e sobre sonhos sexuais. Não devemos esquecer que a sexualidade não é apenas a sexualidade, é também uma experiência psíquica. Então, e nós vimos isso, né? É uma experiência psíquica em relação a sonho, é uma experiência psíquica em relação a contato, é uma experiência psíquica em todos os sentidos. Então, essa frase resume tudo aquilo que a gente já falou, né? Não devemos esquecer que a sexualidade não é apenas sexualidade, é também uma experiência psíquica. Próximo. Pietro Baldi, falando sobre a sexualidade. Pelo princípio do dualismo universal, devido à quebra, através da revolta e da queda, da unidade do todo em sistema e antissistema, tudo que existe está dividido em duas partes opostas, inversas e complementares, que lutam uma contra a outra como inimigas, devido ao princípio diversionista da revolta, dirigida para o antissistema, mas que ao mesmo tempo abraçam-se, atraindo-se reciprocamente, em virtude do princípio oposto, cujo impulso quer reconstruir tudo em unidade. Então o Baldi mostra que o macho e fêmea, né? Ou homem e mulher, o passivo e o ativo, quer dizer, todas as forças que existem na nossa alma, elas são duais. Tem uma parte dela que é dual no sentido antagônico, e outra parte dela que é dual no sentido de busca, de superação dos opostos. É por isso que nós vamos encontrar em todas as nossas relações esse lado, o lado antagônico de briga, de não gostar, de deixar, e o outro lado de atração, de amor, de carinho. E isso palmilha a nossa vida, né? Se nós formos pegar uma vida de casal, por exemplo, você vai ver que ela é formada disso o tempo todo. Essa dualidade antagônica e essa dualidade que se busca, essa dualidade que afasta e essa dualidade que aproxima, que é exatamente o princípio geral do universo. Duas partes opostas e complementares, né? Inversas e complementares, que ao mesmo tempo vai para o antissistema no sentido de princípio de afastamento e depois o princípio oposto do impulso de reconstruir a unidade, né? E isso está presente em tudo. E o Baldi estuda a sexualidade baseado nesse princípio geral do universo. Próximo. Essa é a primeira origem do fenômeno da divisão dos sexos, que poderia chamar uma bipolaridade biológica, caso particular da bipolaridade universal, né? Então, o princípio dual do universo está presente na bipolaridade biológica. Explica-se, sim, no amor, esse contraste que todos conhecemos e constatamos a toda hora entre o instinto de generosidade altruísta, querendo dar tudo sem nada pedir, e o oposto, o instinto de cobiça egoísta, querendo apoderar-se de tudo sem nada retribuir. Essa figura aqui representa muito bem isso, né? O sentido egóico, né? O instinto de cobiça egóico, que não quer retribuir, está aqui fechado, e ao mesmo tempo o princípio dentro da alma, né? Tentando se expandir, tentando ir em todas as direções, tentando doar e muitas vezes constrangindo. Isso aqui que vai gerar os grandes conflitos, os grandes problemas da nossa alma. E é por isso que a gente vive aqui, ora generoso e altruísta, e ora com um instinto imenso de cobiça. Certinho? Próximo. A primeira forma de amor é a própria do evoluído, mais próxima do sistema. A segunda é própria do involuído, mais próximo do antissistema. A segunda evolui para a primeira, fato o qual o amor é cada vez menos egoísta, avidez de possuir, menos egoísmo, avidez de possuir, agressividade e ciúme, para se tornar cada vez mais altruísta, generoso, benevolente e desejo de ajudar. Tudo isso se manifestando tão mais acentuadamente como mais nos aproximando da espiritualidade, afastando dos níveis inferiores onde vigora a animalidade. Então olha aqui, isso aqui é muito bacana. Então a forma mais evoluída do amor é aquela que é menos egoísta, que tem menos avidez, menos agressividade e menos ciúme. Então muitas vezes a pessoa fala, ciúme é sinônimo de amor. É, sinônimo de amor evoluído. Está correto, né? Mas é evoluído.
Então, quanto mais ele for altruísta, quanto mais generoso, quanto mais benevolente, quanto mais desejo de ajudar, mais próximo está das formas superiores do amor. E o contrário, quanto mais próximo da animalidade, mais evoluído, que é a dualidade evolutiva. Próximo. Estes são os dois tipos, continuando com o balde, esses são os dois tipos complementares da atividade humana. Assim encontramos no macho a força para vencer e na mulher o amor para gerar. É por isso que no primeiro caso temos o que foi chamado sexo forte e no segundo o sexo belo. Então você vai olhar que dentro da nossa estrutura psíquica, nós vamos ver que a mulher é o símbolo da beleza e o homem é o símbolo da força. E você pode olhar que a gente fala isso. A hora que você procura alguém, você pensa na beleza. Lembra lá daquela frase do Vinícius, né, que é terrível? Que me perdoe as feias, mas beleza é fundamental. Então, exatamente isso, porque a beleza, e você pode olhar a preocupação que a mulher tem com a beleza, porque isso é um campo arquetípico que está na aula dela. E o homem é a força. Tanto é verdade que quando você tem um homem lá que não age, um homem pamonha, um homem que não age, um homem que não tem força, um homem que não me protege. Não é assim que a gente fala? E você vê que isso é a base. É a base do processo, está dentro da nossa alma. É a base. Né? E o homem, quando perde a força, ele acha que não tem nada. Exatamente isso, né? Que é a base do processo. E essa força vai surgir como protetor, como provedor. Isso aí tudo vai estar dentro da nossa alma. Certinho? Enquanto na mulher é a beleza. Essas são as qualidades que um sexo mais procura no outro. Conforme essas qualidades, cada um dos dois tipos, pelo seu egocentrismo, desejaria impor-se, dominando o outro. E isso é o que a gente mais vê, né? Toda relação, alguém vai querer mandar. Lembra que eu falo? Se tiver dois ou mais reunidos, aí eu mandarei. É o princípio de domínio. Isso porque tanto mais eles são aliados, quanto mais são evoluídos. Pelo contrário, quanto mais são evoluídos, como em nosso mundo inferior, tanto mais são rivais. Então, por exemplo, quando você tem um casal que tem a cooperação em todos os campos, então isso é a complementabilidade e é mais evoluída essa relação. E quando é rivalidade, né, o tempo todo em rivalidade, é mais próximo do evoluído. Próximo. Aqui também é muito bacana, né? O subconsciente é uma mina secreta de impulsos inferiores, o balde, assimilados na vida animal do passado, sempre pronto a aparecer no intelecto, disfarçado em formas mais nobres, para satisfazer a consciência, e assim, sendo admitidos, conseguirem desafogar-se. Então, olha aqui, ó. Aqui foi a representação do inconsciente, né? E nós estamos caminhando para a luz da superconsciência, da consciência superior. Então, tudo aqui está os impulsos. É por isso que esses impulsos, para você conseguir desafogá-lo, você faz inversões, né? É por isso que vai ter a revista pornô, você vai ter o filme pornô, você vai ter tudo isso. Por quê? Porque são imagens para as quais você desafoga. É igual esses filmes de violência. O princípio da violência e da força está dentro da nossa alma, por isso que vai milhões de pessoas assistir, que é uma forma que ele fala aqui muito bem, ó, é uma forma mais nova, para satisfazer a consciência, assim sendo admitidos, conseguiriam desafogar-se. É uma forma que desafoga esses impulsos. Tá claro? E o homem montou 1000 mecanismos em relação a isso, o desafogar desses impulsos que estão gravados aqui. Você lembra que Emmanuel falou a mesma coisa, né? Que estão todos dentro da nossa vida. E olha aqui que ele fala, mina secreta de impulsos inferiores. É isso que a gente tem na base da nossa alma. Próximo. Como a gente tem uma mina secreta de impulsos inferiores, então quando a gente entra no campo religioso, no campo tal, o que a gente tem de fazer? Ou você reconhece e faz a transformação, ou você vai para o fingimento. Por isso que você pode olhar, todo mundo fala em ética, todo mundo fala em moral e todo mundo rouba. Todo mundo fala no valor do lar, da família e todo mundo trai. Por quê? Porque faz a parte externa e faz o fingimento por dentro. É o que o Bode vai explicar aqui agora. Ó o tamanho do fingimento. Observemos as razões desse fenômeno. O fingimento representa a válvula de segurança da vida, aparecendo como escapatória todas as vezes que ela precisa resolver um conflito entre dois opostos, sendo necessário conciliá-los. Neste caso, temos de um lado o princípio da agressividade sexofoba, que o cristianismo da Idade Média estabeleceu em nossa civilização ocidental. Prevaleceu assim o conceito da santanização do amor, que se tornou condenável como culpa e pecado. Da luz da sublimação espiritual não chegou à Terra senão essa sombra de negatividade a respeito do maior impulso da vida. Assim o estímulo para a evolução se emborcou, torcido em sentido antivital.
Olha, se vocês tiverem curiosidade de estudar isso lá no livro Princípio da Nova Ética, o Baldi faz um estudo espetacular. Por que o amor, o sexo, tornou-se pecado? Né? A gente pega até lá Adão e Eva e coloca lá o sexo e é pecado. Por quê? Porque isso foi uma construção da Idade Média que está até hoje dentro da nossa alma. Até hoje gerando culpa, pecado, em relação a um processo, né? Que o Baldi fala, ó, é um processo a respeito do maior impulso da vida, que é exatamente o amor, que é exatamente o sexo, que é exatamente a criatividade. E nós criamos aqui. Então quis fazer um processo de sublimação por um processo de contenção. E não a contenção no sentido de contenção para um crescimento, mas no abafamento desse processo. Aí gerou o contrário. Aí gerou exatamente o contrário. A perversidade. Né? E Jung faz um estudo mostrando que a Inquisição nasceu exatamente do processo de agressividade em relação à sexualidade. Então, isso tudo está na nossa alma e deveria ser caminhado, né? É uma contenção para um crescimento e não uma contenção para um abafamento. E nós fizemos o contrário, por isso que tudo aquilo que a gente guarda, que a gente cerceia, cresce no escuro e explode como vulcão. Próximo. Chegamos no sonho. Presta atenção nesse sonho, que ele encerra aí o nosso trabalho. E ele é muito legal, porque mostra essa dualidade. Logicamente que tudo isso que eu apresentei antes é por causa desse sonho aí, que mostra muita coisa legal aí. Então vamos lá. Eu e duas belas moças estávamos em um campo belo, com grama verde, algumas árvores e flores. Atrás de nós eu sabia que tinha uma bela cidade e um castelo. Ou seja, nós estamos diante do mundo feminino. E olha bem como é que ele começa. Bela moça, belo castelo, belo. Ou seja, o que o sonho vai estudar? A dualidade do campo feminino na alma dele. Então nós vamos estudar como ele se comporta em relação ao sexo, como ele se comporta em relação às mulheres, como ele se comporta em relação à vida. Então surge aí não só o sexo, mas o feminino. Por isso que ele abre o sonho com a beleza. Ó. Eu e as duas belas moças estávamos em um campo belo, com grama verde, água, algumas árvores de flor. Atrás de nós eu sabia que tinha uma bela cidade e um castelo. Tá claro? Ou seja, a construção que ele realizou em relação ao campo sexual, ao campo feminino, ao campo da criatividade e os impulsos que estão na alma dele. É isso que nós vamos estudar. Por isso que eu coloquei aquela frase do Baldi: no homem procura a força, na mulher procura o belo. É exatamente aí que nós vamos iniciar. Em nossa frente tinha um rio seco, sem água, e uma casa na curva do rio, com uma grande árvore ao lado da casa. O rio seco é o que já foi ultrapassado, aquilo que já foi fluxo, é o subconsciente. A casa, a árvore da vida. Então o que o sonho está fazendo? Vamos estudar o feminino, vamos estudar você em relação à sexualidade e vamos começar lá pelo subconsciente, ou seja, pela nossa parte seca, a nossa parte de impulsos, como o Baldi falou, impulsos que estão lá dentro do subconsciente, lá escondido, os impulsos latentes. Sem água e uma casa na curva. Eu e as duas moças chegamos no barranco do rio seco. Eu estava no meio e uma moça de cada lado. Olha a dualidade? Eu no meio e uma moça de cada lado. Saímos voando do barranco do rio em direção ao fundo do rio. Ou seja, ele vai ter uma visão panorâmica, uma visão geral do estudo da sexualidade dele. Então vamos lá. Estávamos levitando bem no meio do rio sem água, mas bem próximo do chão, que estava cheio de lixo. Olha que legal. Rodrigo, volta para mim naquele slide lá da luz, mais um. Esse. O subconsciente é uma mina secreta de impulsos inferiores. Volta ao sonho. Estávamos levitando bem no meio do rio sem água, mas próximo do chão, que estava cheio de lixo. Ou seja, ele está sobrevoando o campo dos impulsos do subconsciente. Aqueles impulsos atávicos que o Baldi acabou de dizer ali. É o lixo psíquico, o lixo nosso, que nós durante várias encarnações estamos colocando lá. E olha que bacana. Passamos por um monte de corpos de plástico descartáveis.
Passamos por lodo e tinha muita neblina. Olha que legal. Plástico descartável, que são essas relações sexuais, esses amores descartáveis que hoje está tanto em moda, né? Aquilo que faz por interesse, seja ele de tesão, seja ele de sexo, seja ele imediatista, seja ele por recurso financeiro e não por amor. São os conteúdos descartáveis que a gente gera. E olha só que bacana que ele fala aqui, ó. Tinha copos descartáveis, lodo e muita neblina, porque ele está dentro do campo do subconsciente, onde está gravado inúmeros impulsos do passado. Cheguei a sentir o lodo encostando nos meus pés. Olha o lodo, né? Encostando no pé por quê? Porque o pé é o símbolo do livre-arbítrio. E lembra também que quando a gente estudou lá aqueles símbolos do sexo, do jacaré que comeu os 2 pés, que o sexo também é um símbolo fálico no sentido primitivo? Então está aqui, né? O lodo nas escolhas sexuais do passado. Nós 3 fomos voando abaixo do barranco do rio e bem próximo do chão, até chegar no fim do rio e depois voltamos voando. Ou seja, ele fez um estudo panorâmico de todo o conteúdo do inconsciente no sentido de subconsciente e de tudo aquilo que está na alma dele como impulsos latentes guardados lá. Muito bem. De volta, tinha algumas pessoas escondidas no canto do barranco do rio, fazendo sexo escondida. Elas não viam a gente, mas a gente podia vê-las. Ficamos um pouco envergonhados. Agora, olha só que interessante. Agora está mostrando o mundo consciente. Ele saiu de lá e está mostrando o mundo consciente. Como naquele sonho passado. A vergonha é um dos sentimentos dele no campo sexual. Olha aí de novo, a vergonha, a culpa, aquilo que nós mostramos lá, que o Baldi fala tão bem no princípio de uma nova ética, né? Que está lá dentro da nossa alma. Aquele sonho passado também que falava sobre vergonha, está aí da mesma maneira, né? Sentimos envergonhados, ou seja, o sexo é um campo de vergonha, né? Por quê? Porque dentro de nós está aqueles conteúdos do superego, conteúdo da educação, conteúdo da igreja, conteúdo cultural, que faz todo esse projeto aqui, né? E eu fiquei envergonhada, pois não conhecia bem as moças que voavam comigo. Olha então, ele não tem um estudo sério a respeito das relações afetivas dele e das relações sexuais e das relações que ele teve com o feminino. Ou seja, as moças, ou aquelas que fizeram parte da sua vida, né? Não é bem conhecido por ele. Certinho? Ou seja, então o sonho está chamando a atenção. Olha, você não aprofunda as suas relações, você realmente não se entrega ao outro e não conhece o outro. Não conhecia bem as 2 moças. Certinho? Mas sabia que eram as pessoas importantes. Então aqui tem outra coisa importante, né? Sei que a importância da beleza, para ele a mulher não tem de ser só bela não, tem de ser também importante. Então ele está mostrando lá que aqueles lixos descartáveis lá, plástico, ou seja, tem de ser bela, mas além de bela tem de ser importante. É isso que muitas vezes atrai ele nas relações, em relação a relação com as mulheres, né? Naquele lugar, eu tinha a impressão que uma delas era princesa naquele lugar. Ou seja, não basta ser só importante, tem de ser única. Então mostra as ideias dele, né? Como é que ele vive com o feminino, né? Tem de ser bonita e tem de ser importante. E tem de ser exclusiva, porque princesa vai ter de ser exclusiva, né? São pouquíssimos, né? Continuamos o voo sem parar, até sairmos próximo da casa da árvore. E acordei. Ou seja, a árvore da vida, a casa mental, né? São os 2 exemplos aqui que fez o estudo a partir do subconsciente. Acordei. Agora, olha que bacana. Ele acorda nesse momento, né? É muito bacana isso. Por quê? Porque estudou ele no subconsciente e estudou ele no consciente. Se ele deixar, vai surgir um sonho que vai levar ele para o superconsciente. Tá claro?
porque vai fazer o estudo completo, é um voo panorâmico. Agora olha assim que legal aqui, ó. E apesar da sensação ruim dos lixos e da vergonha, ó, lixo e vergonha, né? Os impulsos do subconsciente e a vergonha está no consciente. Eu acordei com a sensação boa de ter conseguido voar sobre o rio, na companhia daquelas moças importantes e belas. Quer dizer, tem de ser importante e bela. Agora olha só que bacana. Você viu isso aqui, ó? Fiquei um pouco envergonhado. Olha que símbolo bacana. Depois dormi novamente e sonhei 2 helicópteros da polícia fazendo manobras aéreas no céu. Olha aqui, helicóptero da polícia, o mesmo voo, as duas moças, porque isso aqui é o símbolo da vergonha. Porque a polícia aí é o símbolo do superego. Então você vê que ele acorda e vai sonhar de novo com 2 helicópteros, as duas moças, né? O símbolo das duas moças, a polícia, que é o símbolo aí do superego, que é exatamente o que gera a vergonha no campo do consciente. Que são os conteúdos que foram originários da família, principalmente da figura materna, da criação, né? Que vai surgir aqui dentro da alma. Então um sonho bacana, que mostra uma visão completa do sexo, é por isso que nós estamos encerrando os nossos estudos, né, a respeito do sexo, com esse sonho, porque ele é bem panorâmico, ele mostra todas essas nuances daquilo que nós mostramos lá em Ubald, mostramos lá em Jung. Certinho? Muito bem. Então, para finalizar, vamos no nosso amigo Estevão, que essa semana casa, quer dizer, agora é para valer, acabou a fase, não tem saída para o rapaz, então vamos lá para ver quais os comentários e perguntas. Só um adendo, a saída sempre existe, viu? E nem vou contar quem é que estava me incentivando hoje. Boa noite a todos, Goiânia, boa noite a todos em Brasília, aos companheiros da TV Ibis. Registrar aqui algumas participações, né, no nosso chat do YouTube, da Adriana Carvalho, da Maura Alice. Ela tinha perguntado até qual era o filme, aí a gente informou aqui que é o Doutor Estranho, né, que está nos cinemas agora. A Júnia Barreto, que também deixou aqui sua participação. E a Cida Campos acaba de mandar uma mensagem aqui no nosso chat também. Obrigado, Cida, lá do seu, né, que sempre estão conosco desde o primeiro curso da TV Ibis, as primeiras transmissões nossas. O Luiz Carlos Menezes de Aparecida de Goiânia, ele mandou um fragmento de um sonho e a gente já encaminhou por e-mail, viu, Luiz? Então acho que é interessante depois, se você quiser mandar o sonho completo, que a gente manda para análise. E vamos abrir as nossas perguntas hoje com a nossa companheira Eliane Nagano, lá de São Paulo. Olha, Eliane sempre está conosco, né? Sempre. Ela é a família. Querido Maurício e todos da família Ibis, abraços carinhosos. Obrigado por tudo. Pergunta: é possível pessoas comuns como nós identificar o arquétipo do herói? Quero dizer, viver este arquétipo? Não é estranho gente comum ter um mundo interior com estas imagens? Não é estranho. Isso aí é intrínseco a nós, todos os seres humanos. É mesmo que eu falo assim, não é estranho o ser humano ter 2 olhos? Não é estranho a gente ter sentidos? Não é estranho? Não, não é estranho. Isso é como se fossem sentidos psíquicos. Todos nós temos a lei gravada dentro de nós. Como a gente contraiu, essa lei tomou formas diversificadas. Uma das formas dela, as formas arquetípicas. A possibilidade de virar imagem. E a forma concreta para a gente é a imagem. Então nós podemos dizer que milhares de imagens são filhos de um arquétipo. E o Jung tinha uma frase maravilhosa, que é o mito que me vive. Eu tenho realizado algumas experiências disso, que é o seguinte: quando eu estudo, né, os meus pacientes, eu estudo as pessoas que muitas vezes vêm ao meu encontro, hoje em dia eu tento identificar o mito que ela está vivendo. É impressionante. Quando você identifica o mito, você sabe até o que ela vai fazer. Por quê? Porque seja negativo ou seja positivo, conforme ela escolha, ela vai fazer aquilo que o mito faz. É impressionante isso. Se a gente tivesse um conhecimento da mitologia num sentido amplo, né? Como tinha um Campbell, como tinha um Jung, como tinha o Junito Brandão, né? Que é tão bacana o estudo dele. Quer dizer, se a gente tivesse, como o Michel Eliade, quer dizer, se a gente tivesse esse conhecimento aplicado dentro de uma visão ampla, terapêutica, eu acho que seria maravilhoso. E nós poderíamos identificar o mito.
Cada um de nós vive um mito. Seja o mito do herói, seja o mito do pai, seja o mito da mãe, seja o mito da arrogância de Zeus, né? Seja o que for, nós estamos vivendo um mito. Então, se você for estudar a sua vida em relação ao mito, você vai ver que você identifica vários movimentos seus dentro dos movimentos do mito. É por isso que a primeira visão, entre aspas, religiosa que nós tivemos foi a mitológica. Por quê? Porque eram os conteúdos arquetípicos que estavam na nossa alma. E de lá para cá a gente só tem desenvolvido esse conteúdo. Só tem desenvolvido esses arquétipos. Só que agora nós estamos na fase em que esse arquétipo está virando lei. Por isso que hoje nós damos tanto valor às leis religiosas. Nós damos tanto valor àquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Você pode olhar que o Livro dos Espíritos, por exemplo, só tem leis. Né? Leis morais, lei da destruição, lei divina. Quer dizer, nós estamos num momento em que essas leis estão virando postulados. Por isso que nós estamos aí na busca dos postulados. Quer dizer, uma compreensão vasta. E usando a razão como elemento de joerar aquilo que é mais infantil daquilo que é mais, no sentido assim, mais próprio para o mundo que nós estamos vivendo. E assim nós vamos. Por isso que é feito de visões, né? É feito de visões. Você vê, você pega lá, por exemplo, um símbolo. Vamos pegar um símbolo, que é nada mais é que uma contração de um arquétipo. Vamos pegar lá a estrela de Davi. A estrela de Davi é um símbolo aí que está sendo comentado aí pelos judeus há milênios. O Balde pegou a estrela de símbolo de Davi lá, colocou um pouco para cima, um pouco para baixo, formou a base de um livro e escreveu só sobre esse símbolo dentro do livro, que é queda e salvação. Se você for pegar lá o símbolo da queda e salvação, nada mais é do que a estrela de Davi, numa proporção de simetria. Então você vai colocar lá, na hora que você coloca, você vê o Balde escrever um livro inteiro sobre esse símbolo. Então você imagina o que é realmente um arquétipo. Mas todos nós, comum ou não comum, princesas ou não princesas, todo mundo virou arquétipo. E por isso que tem o arquétipo da princesa. Você pode olhar que todas as meninas passam por esse período de princesa, né? Quer dizer, querendo não só ser princesa, como encontrar um príncipe. Aí acaba encontrando um sapinho, gosta do sapinho e casa, como está ali o Estevão fazendo. Vamos lá. A próxima pergunta é da Imaculada de Belo Horizonte. Boa noite a todos. Doutor Maurício, na aula passada você comunicou sobre os temas das aulas até o encerramento do ano. Aí eu pergunto, sobre o sonambulismo, encaixa onde? Só tô lembrando. Abraços afetuosos. Eu estou lembrando. Pode deixar, eu vou falar sobre criança e vou dar uma aula sobre sonambulismo. Haja! Pode deixar aí que vai encaixar. Vou falar um pouquinho sobre sonambulismo. Não vou falar tudo, porque é tanta coisa. Isso aí vale um curso. Então você pode esperar aí que eu vou falar. Pode deixar lá pela 13ª aula eu falo. O Rubão de Franca. Maurício, fale-nos mais sobre os uróboros. Olha, o símbolo do uróboro é um dos símbolos mais importantes. Vamos pegar, por exemplo, o símbolo do uróboro no sentido do Kundalini. Então, a força mental que compõe com a força sexual. Tanto é verdade que você pode... Olha bem, você vai começar o seu tesão na onde? Nas imagens na sua cabeça. Depois ele se torna fisiológico. Tá claro? E aí, quando você faz a subida da energia do Kundalini para cá, você vai ter um novo tipo de sexualidade. Você vai começar o princípio da suprassexualidade. Ou seja, a cobra que morde a própria cauda. Então, significa o processo ciclo de toda a vida. Então, o uróboro, ele cabe em 1000 situações da vida. Então, vamos supor, por exemplo, a nossa evolução. A volta do filho pródigo a Deus. Ou seja, o ponto de saída é o ponto de chegada. Por isso que você pega lá no Apocalipse. Eu sou o alfa e sou o ômega. Exatamente a figura do Cristo, né? O ponto de partida, a cauda. E a serpente que morde a cauda. Ou seja, o ciclo completo. Então, quando nós terminarmos a nossa evolução, nós estaremos nesse ciclo, ou seja, o ciclo completo. Essa é a maior visão do Ouroboros. Essa é a maior visão dele, certo? Que é aquela final da evolução. Então tem muita coisa, dá para a gente falar aí muita coisa em várias situações da vida, término de ciclo, início da vida, final de vida. Tudo isso cabe a essa configuração arquetípica. É como o Yin e Yang, né? Cabe essa mesma configuração arquetípica. Então dá para falar muita coisa. Mas
Se der, semana que vem eu ainda falo um pouquinho mais, tá bom? Mas procura para você ver nas obras de Jung. Jung tem estudos muito bons sobre isso. Mas está espalhado na obra dele. Então tem de pegar a obra completa lá e estudar. Beleza? Registrar aqui no nosso grupo do WhatsApp a participação da Nelma Damasceno. Ah, Nelma. Mandou uns sonhos também, né? Mandou. Beleza. A Roseli. O Cleiton Starling, que inclusive queria saber a conta da Caixa de novo, que ele infelizmente não conseguiu pegar. Meu filho, bote lá, Bota. porque isso é importantíssimo. Isso é uma questão financeira de vida ou morte. Isso tem uma importância maior do que a princesa que a gente viu aí hoje. Deixa aí nas últimas aulas. Faz de conta que você esquece. A gente esqueceu sem saber. Deixa aí. Deixa eu até afastar aqui para não ter perigo. Isso, então tá até deixa aí, Mauro. Pode ficar um pouquinho aí enquanto os tempos falam. tá registrado. A Dulcimar também mandando todo o trabalho, parabenizando pelo trabalho também. E na sequência aqui, gostaríamos de divulgar, né? A gente falou aqui da Cida Campos, lá do Seu, né? Então, para aqueles que não conhecem o trabalho do Seu, que é o Grupo de Estudos Ubagianos de Campo Grande, é só procurar lá no Facebook, que eles têm eles têm todo um trabalho de divulgação lá. O Céu, né? E Céu, que já tem aí uns 6 anos já, então vale a pena conhecer, ok? E eu queria deixar aqui o registro que a Roseli mandou uma mensagem falando assim: família Ibis e a toda a equipe técnica, gostaria de aproveitar e parabenizar o Estevariano pelo casamento de sábado. Que vocês sejam felizes. E eu queria deixar aqui então, em nome aqui, pegando a Roseli, né? Mas deixar o registro de agradecimento a todos, que eu recebi tanta mensagem, recebi tanta felicitação por WhatsApp, pelo Facebook. Então assim, eu e a Ariane ficamos muito lisonjeados. Então assim, vou deixar aqui registrado meu agradecimento a todos do grupo do WhatsApp, a todos que me mandaram. Um abraço especial ao Rubão de Franca, ao Julinho Damasceno e a Nelma, que mandaram mensagem hoje pra gente, ao Felipe Salomão, também de Franca. Então assim, um beijo muito grande a todos, agradeço as felicitações, agradecemos as parabenizações e, como diz o nosso companheiro Jorge Damas, né, nos inclua nas suas orações, que sempre ajuda. Pessoal, olha, hoje nós chegamos na 25ª aula sobre sonho. Olha, tem um material imenso aí, né? E se a gente for pegar os livros, pegar as citações, eu sempre gosto de mostrar as citações para que a gente dê interesse na gente de estudar, de buscar, de ir atrás, comprar, ler, né? Que é isso aí que é o bacana. E nós temos 25 aulas sobre sonho, né? Só faltam 5 para a gente terminar esse período. E o ano que vem eu vou querer falar sobre final dos tempos. Então, nosso curso do ano que vem, primeiro semestre, segundo semestre, vai ser final dos tempos. A nova terra e o novo céu. Então é isso que nós vamos falar. Vamos aproveitar a eleição do Trump e já falar do final dos tempos. Que fica bem bacana logo para a gente falar. Muito bem. Então ano que vem nós vamos falar sobre esse assunto. E vamos ficar um ano estudando aí o Apocalipse, estudando profecias e dando a visão nossa em relação a isso, né? Buscando a visão daquilo que a gente estuda e vivencia para poder trazer esse tema que todo mundo está me pedindo, falando. Eu falei, agora chegou a hora. Eu já dei alguns cursos desses no passado, então agora vamos recuperar e vamos fazer esses novos cursos para o ano que vem. E aí, fico devendo aí, na 13ª aula devo falar sobre sonambulismo, né? E falar aí um pouco mais sobre o Uróboros, né? Quem sabe aí falar um pouquinho para o Rubão lá. E agradecer a todos, agradecer tudo, né? Esse trabalho todo que a gente tem feito junto, que a gente está tudo junto aí, esse tempo todo. E agradecer a participação de todos, a colaboração daqueles que mandaram o sonho, né? Nós já estamos aí no 45º sonho, né? Não era possível se não tivesse vindo aí da colaboração de todos, e cada um mandando um pedaço, se expondo também, né? Porque quando a gente manda o sonho, então expondo o nosso mundo íntimo, mesmo que a gente não coloque o nome, mas estamos nos expondo. Isso é muito legal, porque ajuda a gente a compreender a gente mesmo. Um beijo grande e até semana que vem, lá de Goiânia.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org